Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto, hoje dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre a lição de número 7, Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã na vida. O texto básico desta lição está no livro de Atos, capítulo 4, versículos de 29 ao 31 e capítulo 13, versículo 52. O meu objetivo ao falar sobre este assunto é destacar a influência do movimento de santidade na renovação da igreja e na formação da identidade teológica pentecostal, destacando suas raízes marcantes e impactos no início do século XX. E eu quero iniciar dizendo que ao longo da história da igreja cristã, muitos movimentos surgiram para alterar a sua conduta diante da sociedade com base, principalmente, no que dizem as Escrituras. Todos esses movimentos que vieram até o século XVI culminaram com a Reforma Protestante iniciada por Lutero com as 95 teses na Capela de Wittenberg, como já vimos em lições anteriores. Mas após a Reforma, ao longo da história, a partir do século XVI, muitos outros movimentos surgiram dentro da própria Reforma que estavam buscando uma vida de maior comprometimento com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Isso por meio de uma vida mais consagrada, com mais santidade, com mais empenho pelo conhecimento das Escrituras e uma busca por uma renovação espiritual. Esses movimentos iniciaram ainda no século XVI e os que mais se destacaram foram o pietismo, que foi no século XVII, com Philippe Jacques Spener. Após o pietismo, nós tivemos o puritanismo também no século XVII, que surgiu dentro da igreja anglicana e se espalhou pelo mundo. O puritanismo, como o pietismo, vale ressaltar, não foram igrejas, foram obreiros, irmãos que se levantaram para promover um retorno às Escrituras, uma vida mais santificada e mais transformada na presença de Deus. Isso basicamente foi o que buscou tanto o movimento pietista quanto o movimento puritano. Após esses dois movimentos que foram intensos e atingiu a Europa quase por inteira, nós tivemos ainda o movimento moraviano. O movimento moraviano ele tem suas raízes antes da Reforma, com os hussitas, que foram aqueles irmãos que foram seguidores de Johann Hus, que foi sentenciado à morte 102 anos antes da Reforma. Mas eles se destacaram quando eles receberam o apoio do conde Zinzendorf na Alemanha, então se tornaram um grande movimento. Os moravianos deixaram uma herança extraordinária no comportamento, na conduta cristã, e influenciou diretamente um dos maiores movimentos que nós tivemos dentro da Reforma, que foi o metodismo. O metodismo ele não nasce com a intenção de ser uma igreja, como é hoje a igreja metodista. Esse movimento nasce com a intenção de melhorar a conduta da igreja na Inglaterra. Só que, como a igreja anglicana impede que John Wesley faça o seu trabalho e pregue aquela mensagem de santificação, de pureza moral, espiritual que ele pregava, ele então resolve sair da igreja anglicana, onde seu pai era um sacerdote, e criar, junto com seu irmão Carlos, uma nova igreja.
E eles fundaram a partir daí a Igreja Metodista. Quando ele foi impedido de pregar nas igrejas anglicanas porque não concordaram com a sua mensagem, ele disse que o meu púlpito e a minha capela é o mundo. E ele foi fazer isso pregando nas ruas e tudo mais. Agora, ainda no século XVIII, surge um outro movimento muito influente, que é o movimento de santidade. Esse movimento ele emerge de um chamado para que os cristãos vivessem uma vida e uma fé pura e muito mais consagrada a Deus. Claro que isso teve influência direta do ensino wesleyano, que pregava exatamente a santidade, o zelo, a conduta correta moral e espiritual. Wesley pregava a santificação e pregava ainda uma conduta na presença de Deus que fosse como que uma segunda experiência na vida cristã após a justificação. Então, esses movimentos todos marcaram a transformação da igreja, principalmente nos séculos 17 e 18. Foram os momentos em que a reforma dentro da reforma mais produziu efeitos. Agora, essa busca por uma vida santificada influenciou diretamente o movimento pentecostal que surge no início do século XX. Então, se você pegar e querer estabelecer uma base para o movimento pentecostal moderno, foi o movimento de santidade que foi promovido com base nos ensinamentos de Wesley, a partir da Igreja Metodista, e que cresceu muito e ultrapassou inclusive a própria Igreja Metodista. Porque eles passaram a buscar com muito empenho, além da santificação, além de uma conduta correta na presença de Deus, eles passaram também a buscar o poder do Espírito Santo na caminhada cristã. O movimento de santidade, ele não se restringiu a um grupo pequeno ou a um grupo só, digamos aos metodistas, de onde eles iniciaram, mas ele atravessou diversas tradições cristãs, gerando um impacto profundo na espiritualidade e no entendimento da obra do Espírito Santo. Então, foi sem dúvida alguma um dos movimentos mais importantes na igreja. A ênfase na segunda bênção, na santificação e na renovação da igreja abriram caminho para que os crentes desejassem, mas principalmente pastores e líderes, uma experiência ainda mais profunda com Deus. Esse movimento, esse anseio, essa busca, esse desejo, preparou o ambiente para o avivamento da Rua Azusa, que é considerado o marco inicial do pentecostalismo moderno. Foi, sem dúvida nenhuma, algo extraordinário que vai acontecer. A Rua Azusa ficava na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E foi desse movimento que o pentecostalismo moderno se espalhou pelo mundo e deu origem no Brasil àquela que é considerada a maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Então, o movimento de santidade foi um movimento importante no desenvolvimento, na busca pelo poder do Espírito Santo na conduta cristã. Embora muitas pessoas critiquem a questão da busca pela ação mais completa, mais plena do Espírito Santo na vida do cristão, foi um movimento perfeitamente bíblico e que deu origem ao que hoje é o movimento pentecostal moderno. Hoje ultrapassamos
já também os limites do pentecostalismo inicial, como aconteceu na Rua Azusa, e já hoje estamos muito além disso, com outros componentes dentro da igreja que está transformando, por assim dizer, a conduta daqueles que buscam com mais anseio, com mais desejo, o batismo com o Espírito Santo. O movimento pentecostal, ele teve a base, portanto, no movimento de santidade. E o movimento de santidade, ele teve uma herança teológica, primeiro no pietismo, no puritanismo e no metodismo. Esses três movimentos que surgiram na Europa, o pietismo foi na Alemanha, o puritanismo e o metodismo surgiram na Inglaterra, com detalhe de que o metodismo ele cresceu mais fora da Inglaterra, nos Estados Unidos, do que dentro da própria Inglaterra. Então, a busca pela santificação como uma segunda bênção na vida cristã foi o que marcou o desejo que esses irmãos tinham de uma vida mais plena na presença de Deus. O pietismo, o puritanismo e o metodismo surgiram exatamente de uma proposta que nós, os crentes, tivéssemos mais interesse na consagração pessoal, no estudo profundo da Bíblia e na santificação. Gente, nós não podemos de modo nenhum negligenciar um esforço tão grande que esses irmãos tiveram que fazer no início desses movimentos, que hoje nós temos o movimento pentecostal. Agora, hoje nós estamos, eu diria, a anos-luz distante daquilo que foi o movimento pentecostal no seu início. Quando se buscava prioritariamente uma vida consagrada, o envolvimento muito maior com as Escrituras e a santificação. Essas três colunas sustentaram o início do movimento pentecostal. O falar em línguas, as manifestações dos dons espirituais, veio depois, no mesmo carro dessas três colunas, vieram depois o falar em línguas, as profecias, os dons espirituais, enfim. Agora, veja, esse movimento, como eu disse, é o movimento de santidade, ele não fica limitado à igreja na Inglaterra. Ele cresce e se espalha principalmente nos Estados Unidos, onde ele vai atingir as igrejas congregacionais, as igrejas presbiterianas e as igrejas batistas. Então, a doutrina da segunda bênção, que era a santificação, foi determinante no que vem na sequência, que é o desejo pelo batismo com o Espírito Santo. O pentecostalismo, de fato, ele é considerado quando os cristãos, os crentes são batizados com o Espírito Santo, tem um processo de êxtase na vida espiritual e muda as suas condutas. Irmãos, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, como foram batizados os irmãos no dia de Pentecostes, como foram batizados com o Espírito Santo os irmãos nos Estados Unidos no início, no ano de 1906, 1907, 1908, quando o movimento se espalha, é algo absolutamente extraordinário. Hoje nós temos o que poderíamos chamar, infelizmente, de um arremedo de batismo com o Espírito Santo. Por quê? Amados, o batismo com o Espírito Santo, ele necessariamente mexe com a nossa conduta, com o nosso modo de ser. Ele nos traz mais convicções contra o pecado. Ele nos traz mais ousadia para falar e proclamar a palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele nos dá mais anseio por uma vida santa. É algo que mexe com toda a nossa estrutura e altera toda a nossa conduta, o nosso comportamento.
se éramos pessoas que comportávamos normalmente com relação, por exemplo, à palavra de Deus, a Bíblia, o batismo com o Espírito Santo, ele nos impulsiona a uma busca muito mais intensa, muito mais profunda da palavra de Deus. Então, o ensinamento sobre a santificação como experiência distinta da justificação, que seria a própria salvação, fez com que nós buscássemos uma escalada muito maior. E eu diria que a vida cristã passou a exigir uma corrida com muito mais obstáculos. Eu vou alistar apenas 3. O primeiro deles é um estudo profundo das Escrituras. Irmãos, não há como nenhum de nós ter as nossas vidas renovadas, avivadas, transformadas, sem que haja um comprometimento com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não se admite um cristão que almeje a transformação, um avivamento, que ignore as Escrituras. Então, o primeiro grande degrau para que se suba nesse movimento de transformação, de busca por uma vida mais consagrada a Deus, é o estudo profundo das Escrituras. O segundo desses degraus é que após o batismo com o Espírito Santo, há um anseio por uma vida de santidade. Uma vida que nos leva a desejar nos aproximarmos mais de Deus. E o terceiro degrau dessa história é o próprio batismo com o Espírito Santo. Amados, com uma leitura profunda das Escrituras, com um intenso desejo de santificação, com uma vida piedosa diante de Deus, o batismo com o Espírito Santo ele é uma consequência. E o que nós estamos vendo nas igrejas pentecostais e neopentecostais hoje é um comportamento totalmente absurdo em relação àquilo que se exige de um cristão para que ele seja cheio do Espírito e seja batizado com o Espírito Santo. E que fale em línguas, como a nossa igreja exige como evidência do batismo com o Espírito Santo. Não há na Igreja Assembleia de Deus uma coisa de que eu sou batizado com o Espírito Santo e não falo em línguas. Essa é uma exigência que a Igreja Assembleia de Deus estabeleceu desde o início. Desde o começo do movimento pentecostal, o falar em línguas estranhas é uma das exigências, é a característica que marca, que distingue uma pessoa dentro da igreja que foi batizada com o Espírito Santo. Mas não é só isso. Há de se ter uma transformação verdadeira na vida cristã. Há de se ter uma mudança de conduta, de comportamento na vida cristã. Não se pode ter batismo com o Espírito Santo e uma continuidade de uma vida promíscua, mundana, uma vida sem interesse pela leitura da palavra de Deus, e eu acrescentaria aqui por minha conta e risco, mas sem nenhum medo de errar, que há também um desejo intenso de orar, de buscar a presença de Deus, de falar com Deus de verdade. Então, isso é muito importante. Agora veja, o movimento de santidade, ele trouxe outros movimentos dentro da igreja. Eu não vou comentar nenhum deles, mas como a nossa lição ela aborda, eu quero apenas citá-los aqui. Que na esteira do movimento de santidade surgiu, por exemplo, o movimento Keswick. O que foi esse movimento? Ele foi conhecido como vida superior. Ele começa no século XIX na Inglaterra. E o que é que esse movimento buscava? Uma vida vitoriosa e consagrada na presença de Deus. É talvez aqui que está a origem daquilo que vai chegar nos nossos dias, como por exemplo a confissão positiva. Sabe,
como a teologia da prosperidade. Só que tanto o movimento da teologia da prosperidade quanto o movimento da confissão positiva, eles extrapolaram o que foi o movimento Keswick. Mas foi um movimento que surgiu também na busca de mais crescimento, mais envolvimento. Houve um outro movimento liderado por Edward R. Irving, que buscava o retorno dos dons espirituais. Em que esse movimento de Edward Irving é importante? Porque ele traz de volta aquele anseio pelos dons que Paulo descreve aos romanos, aos coríntios e aos efésios. São movimentos que marcaram definitivamente um redirecionamento da conduta da igreja a partir do século XVII, incrementando-se no século XVIII, século XIX, até que no século XX começa o movimento pentecostal. Irving ensinava sobre a restauração do ministério apostólico, lá de Atos 2, e a manifestação dos dons espirituais, como era ensinado por Paulo. E esse movimento de Edward Irving, ele lança sementes para o futuro pentecostalismo, principalmente pelo retorno dos dons espirituais. Então foi um movimento interessante dentro do movimento de santidade que extrapolou. Aí vem decorrente de tudo isso o crescente anseio por um novo Pentecostes. Isso foi muito interessante porque quando eles começaram a perceber a necessidade da busca do batismo com o Espírito Santo, da busca pelos dons espirituais e a evidência desses dons espirituais, o que é que vai gerar isso? Um desejo intenso por um Pentecoste como aquele que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, portanto, no final do século XIX, o desejo pelo derramamento do Espírito, ele está na flor da pele dos irmãos da igreja. Esse anseio, ele promovia reuniões, publicações e tudo mais que apontava para a necessidade de um avivamento maior. Amados, isso é o que nós hoje estamos precisando dentro da igreja. Uma igreja que tem promovido escândalos, uma igreja que tem sido muito mais vista lá fora no mundo por conta dos erros que ela vem cometendo, por conta das suas falhas, do que pela maneira como o Espírito Santo nos usa. Poucas vezes temos visto a ação do Espírito Santo por meio de cristãos influenciando positivamente o mundo, como temos visto a igreja ser promotora de escândalos lá fora. O que nós estamos precisando, irmãos? Nós estamos precisando de um novo avivamento, de uma nova reforma. Nós estamos precisando de retomar a nossa caminhada. Hoje, mais do que nunca, precisamos conscientemente olhar onde nós caímos e retomar a nossa caminhada na presença de Deus. Não dá para a igreja continuar com a maneira como ela está se comportando. Nós hoje estamos muito distante daquele pentecostalismo que influenciou o mundo e que mudou a igreja no final do século XIX e no começo do século XX. O que nós podemos, portanto, destacar no movimento de santidade como influenciadores do movimento pentecostal? O que esse movimento fez para que o movimento pentecostal explodisse no início do século XX? O que nós podemos aprender deles?
Eu diria que nós podemos aprender com o movimento de santidade a ênfase no Pentecostes. Irmãos, naquela época, pastores começaram a relacionar santificação, conduta cristã, ao poder do Espírito Santo. Nós hoje, mais do que nunca, precisamos parar com essa formalidade, com essa coisa de querer tudo muito bem esquematizado e deixar que o Espírito Santo atue nas nossas vidas de maneira que nós tenhamos um retorno àquilo que foi o marco mais importante na igreja. Após o seu início, o dia de Pentecostes foi o marco que fez com que a igreja fincasse suas raízes. E hoje, um retorno ao Pentecoste tradicional exige da igreja uma conduta tal e qual foi aquela dos discípulos reunidos no cenáculo, quando estavam orando e buscando a direção de Deus para suas dificuldades naquele instante. Além disso, o Pentecostes passou a ser visto como um modelo de avivamento moderno. Então, isso nós temos que aprender com o movimento de santidade. O impacto nos Estados Unidos desse movimento pentecostal, provocado pelo metodismo, dando ênfase ao batismo com o Espírito Santo, foi muito interessante. Um dos pastores mais importantes nesse movimento, no início desse movimento, na vanguarda de falar sobre o poder do Espírito Santo na vida cristã, foi um pastor chamado Charles Fox Pierhan. Esse irmão foi quem deu toda a orientação e que praticamente formou o ministério de Seymour, que vai depois na Rua Azusa promover o início formal do movimento pentecostal no mundo. A ideia de falar em línguas como evidência inicial do batismo começa com Pierhan, aqui nesse momento. Então, por isso, ele é uma pessoa muito importante. E vem decorrente disso aquele que é considerado o início do pentecostalismo moderno, que foi o movimento na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse movimento, o movimento da Rua Azusa, ou o avivamento da Rua Azusa, como podemos chamar, ele não acontece por acaso. Os irmãos primeiro estavam em oração constante. Havia um desejo intenso por uma mudança no comportamento da igreja. Havia um desejo intenso de que a igreja fosse mudada. Irmãos, não existe avivamento sem que haja oração incessante. E também nós não precisamos esperar que a igreja vai se reunir 100% em torno de um mesmo desejo de avivamento. Isso não vai acontecer. Mas sem que haja uma dedicação à oração, uma busca, eu diria quase desesperada, pela ação do Espírito Santo, numa oração que seja consagrada inteiramente a Deus, dedicada a Deus, não pode haver movimento pentecostal. Isso foi o que aconteceu na Rua Azusa. O pastor que promoveu esse movimento ali, o Seymour, ele era um pastor em Houston, no Texas, e ele foi convidado para fazer esse trabalho em Los Angeles. E quando ele chega ali, a primeira pregação dele é com base em Atos capítulo 2, versículo 4. Diz a história que ele pregou um sermão com base nesse texto,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa pregação dele, a Rua Azusa, o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa inicia. Porque ocorre aqui nesse dia uma obra extraordinária de Deus na vida daqueles irmãos. E esse movimento em 1906, esse avivamento, eu diria, ele consolida a identidade do pentecostalismo. Foi, portanto, na Rua Azusa que o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, teve o seu início. Por isso ele é considerado o marco inicial do pentecostalismo moderno. Foi também a partir da Rua Azusa que o pentecostalismo moderno se espalhou por todos os continentes. E no Brasil, graças a Deus, ele influenciou várias igrejas e deu origem à Igreja Assembleia de Deus, que no seu início não se chamava Assembleia de Deus. E só em 1918 que ela vai ser registrada com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E que posteriormente foi mudando. O movimento de santidade foi importante, portanto, na formação do pentecostalismo moderno. Não podemos, de modo nenhum, perder de vista a gratidão por esse movimento que trouxe a nós o que nós temos hoje como Pentecostes. Na sua ênfase na santificação, no poder do Espírito, no desejo por um avivamento autêntico, ele moldou aquilo que hoje nós chamamos de teologia pentecostal. Foi muito, mas muito interessante. Então veja que o impacto do movimento continua vivo na busca por santidade e renovação espiritual em nossas igrejas ainda hoje. Mas os descaminhos da igreja, as influências, eu diria, ruins que a igreja está tendo decorrente de uma batalha quase inglória de competição por prestígio, por destaque, por querer colocar homens em evidência, tem feito com que as nossas igrejas estejam perdendo o brilho, estejam perdendo aquilo que foi o maior, eu diria, destaque no movimento pentecostal, que foi a consagração, a oração incessante, o estudo da palavra de Deus com profundidade e um desejo muito intenso, muito intenso por uma vida de santidade. Eu quero, para não deixar esse vídeo muito longo, concluí-lo falando sobre algumas aplicações que eu queria muito que você prestasse atenção e, de fato, observasse. Primeira, a santidade e o poder concedido pelo batismo com o Espírito Santo continua essencial para o desenvolvimento pleno da vida cristã pentecostal. Nós não podemos separar vida pentecostal, vida cristã pentecostal, dissociada da santidade. Não há, irmãos, como você desenvolver vida cristã pentecostal sem que você busque como principal base, coluna, a santificação. E emoldurando tudo isso, o estudo intenso da palavra de Deus. Eu diria que a busca pela santificação e pelo batismo não é um conceito ultrapassado como muita gente está dizendo por aí, mas uma necessidade atual na vida cristã. Irmãos, nós não devemos, em hipótese nenhuma, discutir esse tipo de comportamento que precisamos ter. Não importa quem venha nos criticar porque somos pentecostais, porque falamos línguas estranhas, porque buscamos o batismo com o Espírito Santo, porque queremos evidenciar os dons ministeriais.
os dons espirituais. Nós não podemos deixar que isso, eu diria, nos dificulte, nos desestimule de buscar com mais intensidade o batismo com o Espírito Santo, o pentecostalismo autêntico nas nossas vidas. Nós não podemos desistir disso, irmãos. Nós temos nos acovardado muito, nós temos buscado imitar outros movimentos evangélicos, nós temos buscado a imitação de outras igrejas, nós temos deixado de ser influenciadores e ser influenciados. Hoje, muitas igrejas pentecostais perderam a sua característica simplesmente porque passaram a imitar a outros movimentos. Eu diria, irmãos, que nós precisamos retomar a busca por uma vida de santidade, um estudo profundo da Bíblia e o batismo com o Espírito Santo mais do que nunca nas nossas igrejas. A segunda aplicação que eu queria falar é que o desejo pelo avivamento, o desejo pela mudança na nossa conduta deve ser cultivado. Cultivado significa que ele nunca deixe de ser tratado com zelo. Nós precisamos fazer isso. Grandes avivamentos, como eu falei aqui, desde o pietismo, até chegar no movimento da Rua Azusa, ou no movimento da Rua Azusa, aconteceram porque havia orações fervorosas. Porque havia busca incessante pela ação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Amados, nós não podemos negligenciar o culto de oração na igreja. Nós não podemos negligenciar a consagração na igreja. Nós não podemos negligenciar o círculo de oração nas nossas igrejas. Isso, meus irmãos, são heranças que nós herdamos do pietismo e que nos deram base, que nos deram sustentação para chegar ao que somos hoje, a maior igreja evangélica e pentecostal do mundo. Mas na caminhada que nós estamos, irmãos, eu vejo pouquíssimo, mas muito pouca esperança de que continuemos a crescer como deveríamos estar crescendo. Assim como em Atos, no início do movimento pentecostal, devemos buscar com ansiedade o batismo e uma vida cheia do Espírito Santo. Mais do que desejamos qualquer outra coisa. Não precisamos pregar bonito. Precisamos apenas pregar sob a inspiração e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só isso que precisamos. Terceiro, o poder do Espírito Santo deve ser evidenciado. Nós não podemos, irmãos, viver escondidos, intocados, com vergonha, irmãos. Isso está tão difícil na igreja que se alguém fala em línguas estranhas no culto, muita gente vira para o lado dele achando aquilo como algo extraordinário. Não, irmãos. Toda a igreja precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Toda a igreja precisa buscar os dons espirituais e o falar em línguas estranhas como evidência. Isso vai nos dar, irmãos, muito mais dinamismo, muito mais desejo de crescimento na presença de Deus. Agora, somente com base na Bíblia, podemos almejar uma renovação espiritual que transforma nossas vidas mornas, de ministérios infrutíferos e até carnais, em uma vida espiritual sólida, avivada pelo batismo com o Espírito Santo. Nenhum movimento, irmãos, desde o movimento pietista até o movimento da Rua Azusa, nenhum deles teve início sem ter por base a palavra de Deus. Nenhum deles foi marcado por teorias, por desejo de pastores, não. Foi marcado pelo intenso zelo de buscar
nas Escrituras. Os movimentos de avivamentos que tiveram base bíblica sólida prosperaram, porque encontrou corações sedentos por transformações. Se hoje, irmãos, nos colocarmos dentro da vontade de Deus, nós também seremos transformados e faremos a diferença na nossa geração. A nossa igreja pode fazer a diferença. Agora, enquanto estivermos querendo imitar o mundo, enquanto estivermos querendo imitar outras igrejas, enquanto quisermos fazer aquilo que os outros fazem, nós estaremos nos afastando mais e mais da vontade de Deus. E por fim, a igreja deve buscar renovação espiritual constante. Eu diria constantemente. O movimento de santidade, ele surgiu para renovar a igreja da sua época, mostrando que nenhuma geração pode se acomodar espiritualmente. Nenhuma geração pode achar que ela está bem, porque, caso contrário, nós nos tornaremos uma igreja de Laodiceia. Embora eu não seja dispensacionalista, que consideram a igreja de Laodiceia como a igreja atual, eu vejo que a igreja de Laodiceia tem muitas características da nossa igreja. E exatamente por conta de sua mornidão, de sua dificuldade de se integrar plenamente à vontade de Deus. Se não mudarmos nossa conduta hoje, poderemos ver amanhã o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, onde são considerados territórios pós-igreja. Ou pior do que isso, territórios pós-cristãos. O meu filho, há algum tempo, ele foi visitar a Europa e na Alemanha, ele disse: pai, foi o primeiro lugar em que eu vi um casal muçulmano se comportando de fato como um casal muçulmano no meio da rua. Isso tem algo muito significativo, sabe por quê? Porque foi na Alemanha exatamente onde surgiu, onde nasceu a Reforma Protestante. E se a igreja de hoje não tiver cuidado, em pouco tempo, irmãos, nós seremos considerados um território pós-cristãos. Sabe por quê? Porque não há como o cristianismo prosperar sem que o Espírito Santo esteja na vanguarda de suas ações, sem que obreiros, pastores, líderes estejam plenamente revestidos pelo poder, pela graça do Espírito Santo e cheio dos dons espirituais, falando em línguas estranhas, proclamando com autoridade que a igreja precisa mudar, e não esse arremedo de vida espiritual que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e que o estudo dessas lições provoque em nós um ardente desejo de ser cheios do Espírito Santo, de viver uma vida plena de santidade para a glória de Deus. Em nome de Jesus.